Cada semana é diferente. Aí, no domingo é anunciado novo valor. Nova cartela. É claro que precisa marcar nome, telefone. Ele se esconde lá na sede. Às vezes ele tá lá no Tunga tomando um chopp. Eu devia encontrar minha filha na Caixa Econômica, né? Devia ter ido antes, tô chegando agora, coitada, me esperando, né? Mas tá bom, depois eu posso ficar um pouquinho aqui, eu posso, sabe? Depois eu encontro minha filha, tá bom, né? Até a... Vai, história que eu passei sem mãe por uns 5 anos de idade, né? Filha, cultureira, né? Culturando na máquina assim. Aí ela falou pro meu pai, o velho, não comigo. Ele falou, eu não vou nem lembrar. Ele falou pra onde, velha? Tá? Ela só fez assim e faleceu. De repente, né? Essas coisas não dá pra esquecer. Não dá pra saber, né? Eu com 5 anos, meu irmãozinho mais novo que eu. Mas não, morreu com 10 anos, meu irmãozinho morreu solteiro. Tadinho. Essas coisas eu tenho problema, que eu não gosto de ficar falando essas coisas que dá vontade de chorar. Pode, filha, pode, tá bom. Foi. Tá. Posso ver? Tá. Tá bom, então eu vou encontrar minha filha na Caixa Econômica, viu? Você fica com Deus, viu? Fica com Deus. Tempo coleta. Este é o tempo do olhar para fora com os olhos de dentro, na busca de estímulos externos que serão incorporados e traduzidos pelo de dentro. Fora dentro, dentro fora, numa simbiose direta. Desenvolvimento do olhar metafórico quando todos os sentidos estão em alerta e o fora se reveste de novas cores, apontando múltiplas direções. Diferente do olhar cotidiano, meio cego pela praticidade, seletivo na corrida contra o tempo. Aqui partimos ao encontro de um novo olhar, criativo, que vê pela primeira vez, sem o jugo de véus pré-estabelecidos, nublados da visão, no ato de ver além do visto. Livre da prisão da consciência. Para que a materialização da coleta aconteça, é importante fragmentarmos o olhar.
E o Brasil é um país que até pouco tempo atrás é uma história oficial total. Os livros didáticos ainda são histórias oficiais totais, não existe possibilidade. E se a gente pensar bem, o Brasil é um país que hoje está em busca de uma identidade. E como é que se constrói uma identidade? Através da sua história, né? Por exemplo, nós estamos aqui hoje porque a gente tem uma história e tem um caminho. A história é contada por biografias em Blumenau, que é parte, né, dos fundadores, aí passa pelos grandes empreendedores como os Hering, por exemplo, os Karsten. É a história que se baseia no método que, assim, vamos contar então a história das pessoas, para mostrar como essas pessoas foram capazes de levantar um império, levantar uma cidade. Essa história desses fundadores, ela não é inverídica do ponto de vista de que existiu uma vida dura, concreta, imediata, difícil, inclusive, para quem construiu essa cidade. Agora, o grande problema é que isso aí acabou permanecendo como um mito fundador. Assim, olha, existiu, então, um momento de muita dificuldade. Nesse momento de muita dificuldade, nós aprendemos pelo trabalho a superá-las, né? E por esse trabalho nós conseguimos, então, erguer uma cidade, essa cidade se torna autossuficiente, se torna desenvolvida, e hoje nós continuamos com essa mesma cultura do trabalho, e aquele mito fundador, aquela sapiência da dificuldade inicial, então ela moldaria uma tradição, né, uma forma de viver, que nos impute sempre à frente por causa do trabalho que nós somos capazes de executar, por causa dessa cultura ordeira, tudo mais, que viria de uma raiz de muita dificuldade. Nós resolvimos no sábado, às 9 horas, meio-dia, nós saímos, 3 horas, batimos no Garcia, sem conhecer Blumenau. Nós viemos assim, sem conhecer nada, não escutava nada. Lá no Blumenau não existia, assim, né? A gente tinha só... Tinha duas irmãs, tinha daí minha irmã, e daí tinha meu tio também. Só que não foi fácil. Porque nem hoje a gente tem essa casa, né? Mas nós morávamos numa meia água ali atrás, de madeira. Uhum. Nós chegava em casa às 11h30 da noite, que a Silvia trabalhava de costura. E aí outro, eles estudavam no colégio lá na Vila Nova. 5 horas nós saíamos de casa de volta, chegava às 11 da noite. Algum dia nós não vinha, posava no galpão mesmo, né? O nosso patrão ele não dava o passe para nós. Nossa. Durante o mês. Chegava no final do mês, a gente ia dar passe, ele não dava. A filha trabalhava junto. Nós fazíamos da Benjamin Constante ali, da parte da Proeb, para cada Proeb ainda. Lá no Moro do Quartel, lá em cima no Garcia, a pé, porque nós não tinha dinheiro para passe. Não é mentira. Eu comia, quando eu trabalhava com ele há 2 anos, eu ganhava 480 por mês. Eu comia com a marmita que eu esquentava na térmica, assim, na luz, até azedo. E ela começou a trabalhar, na verdade, no terminal da feira, fazendo limpeza. Não temos vergonha de contar o que a gente passou, né? O que a gente está contando é essa. No terminal da feira, limpando os banheiros. E não que eu não sabia trabalhar, só que chegou no interior, o pessoal não dá aquela oportunidade, eles não querem saber a sua experiência com a qualidade de serviço. Não é generalizar um comportamento típico de Blumenau. O que a gente não pode esquecer é o seguinte, olha, a gente não pode negar que as pessoas aqui trabalham, têm uma cultura do trabalho, ou que no começo isso aqui foi um sofrimento. Agora, o que a gente tem que assumir também é que hoje, né, na cidade, como ela se cresceu, como ela se desenvolveu, existe um recorte muito claro que indica quais são as possibilidades de vida dessas pessoas. Assim, né? Até que ponto, e esse é um debate que o Elias faz, assim, até que ponto uma pessoa herda a sua herança ou ela é herdada por ela? Né? Até que ponto eu tenho escolha sobre o meu destino, até que ponto o destino me escolhe? Entende? Quais são as possibilidades que eu tenho? Né? As pessoas que nós estamos entrevistando são pessoas que vieram lá de baixo, assim, ó, pessoas que para ter alguma possibilidade de almejar uma condição de vida melhor, elas tiveram que se lascar muito para tentar conseguir. Elas não tiveram a condição que muitos, aqueles da elite no caso, ou mesmo da classe média, que já nascem no mundo pronto para eles serem educados, pronto para eles arrumarem uma profissão. Então eu ficava na frente de casa, Cleide, 12, 13, e esperava que alguém passasse na frente da minha casa e me levasse, né? Porque eu queria trabalhar, eu queria ser alguém, entendeu? Eu gostava muito de estudar. Naquela época, daí então passou um casal na frente da minha casa
e daí eles precisavam de uma babá e eu vim para Blumenau. Daí eu vim para Blumenau e morei aqui na Rua Paraíba. Sabe, né, que era a Rua Paraíba, aqui na Rua São Paulo. Sim, sei. E aí, tá, bem ali, daí ali eu comecei a trabalhar de babá, de empregada naquela época, né? Mas mesmo assim, o meu objetivo era estudar. Nós chegamos uma terça, na quinta nós fomos pra lá. Mas nós nunca vimos porque nós íamos parar ainda. Quando eu tava lá, não tinha roupa. Chegamos lá, falaram com o fiscal falou, não, vocês podem começar hoje ainda. Eu digo, hoje, mas a gente nem veio preparado para trabalhar, a gente não veio pronto para o serviço. Não, mas aqui é assim, aqui funciona assim. Não, tem que começar, se quiser começar hoje, começa hoje. Daí fomos, né? Não trabalhamos, então aí, tá 11 anos. Minha bebê não teve 20. A minha mulher, ela cuida dos 2 netinhos, os 2 netinhos que eu tenho, é para que eu poder ir trabalhar. Ela ganha 300 cruzeiros por mês, né? Mas o serviço mesmo dela é vender bolacha, as bolachas que ela faz na casa. Ela faz uma bolacha que ela vende na vizinhança. Eu mesmo já trouxe as bolachas aqui para trazer no serviço para vender, mas já vendia cada bardão assim de bolacha aqui. Mas todo mundo comprava. O singular da nossa proposta é que a gente vai tentar absorver não só aquela parte da cultura das pessoas que elas conseguem escrever nas palavras que elas nos dizem. A gente está buscando, para além das palavras que elas conseguem expressar, e é por isso que a gente usa mímica, a gente está procurando expressões que não são verbalizadas, que não são ditas necessariamente, mas que estão o tempo todo presentes no contexto daquela história que está sendo contada. Enfim, sentimentos, emoções, lembranças, que trazem muito mais à tona uma realidade que passou do que as próprias palavras, porque as palavras explicam, mas elas não trazem essa sensação do que é. Quem está vendo também entra no processo. Claro, e aí me vem uma outra reflexão, como a gente vai estabelecer um conceito, qual é a vida mais intensa do cara que passou a vida inteira trabalhando na rua, vivendo coisas, entendeu? Experimentando uma gama de coisas que sei lá, o presidente de uma grande empresa talvez não tenha. Eu morava aqui na 1001, em cima da 1001. Eu conheço pessoal, conheço a menina do teatro lá. Eu limpava a minha sogra. Eu limpava a minha sogra, era síndica do prédio, né? Aí eu morava ali e aí eu limpava as escadas ali, o corredor, né? E eu via, tu não és aquele rapaz moreno que é de mochila ali? Ah, não, mas ele é um rapaz mais alto, né? Ele é mais alto, Mas eu sei quem é ela. Ela fazia teatro, eu morava ali com meu marido. Só que eu tô separada há 4 dias já. Tu não tens ninguém para me apresentar? Ah, mas acho que ele vai querer um barril que nem eu. Ah, então tá, traz aí, apresenta ele. Falta sempre da senhora. Eu morei em bairro aqui, eu era piá de bairro e tal, tu também morou, né, assim, em Indaial e tal. Ah, meu Deus, era um conhecimento que a gente tem e que isso não existe, sabe, não faz parte. Está imerso no que a gente chama de massa e no qual todos nós submergimos nós, porque assim, é bem isso. Se a gente for usar a categoria invisíveis, a gente só pode utilizar ela para todos nós, né? É um elemento histórico que ele vem, acontece e desaparece, entende? Ele não é dado, não existe nenhum conhecimento sobre aquilo que está lá. Tá? Não sei se você for morar lá. Porque a história oral é isso, né? E quando a pessoa está falando, né, quando ela está contando a história para você, ela também está fazendo a própria história, porque não é a todo momento que nós paramos para pensar a nossa trajetória. Isso é uma coisa que não é muito comum. E mais, não só pensar a própria trajetória, mas transmitir ela, porque pensar, a gente tem a nossa trajetória traduzida, mas não em palavras, a gente tem traduzido em história, em corpo, em sentimento, em emoção, e aí você traduzir aquilo em palavra, que é o que você faz, ao mesmo tempo que a pessoa está te dando essa história, que a gente vai poder usar ela do ponto de vista de contar ela para as pessoas, ela também está produzindo uma história para ela mesma, encadeando acontecimentos que talvez ela nunca tenha encadeado, sabe?
é legal porque produz sentido, produz história mesmo. O candomblé, por exemplo, ele é uma religião que ele não tem um livro. Não tem um Corão, não tem uma Bíblia, sabe? Não tem algo que as pessoas, uma liturgia, as pessoas têm que ser pegadas. Ele é todo passado de geração por geração através da fala, através da conversa. Ele é história oral, sempre. Depois eu trabalhei no Hospital Santa Isabel. Depois trabalhava na Copa lá, daí eu fiz cursinho de atendente de enfermagem. Trabalhei 10 anos na época. Não tinha, era atendente de enfermagem, fazia tudo, tá? Fazia, o setor era todo teu, né? Então, na época, e daí dali, eu saí, né? E fui trabalhar, o meu tio trabalhava na companhia aérea também, um outro tio que eu tenho, daí ele arrumou trabalho para mim. Eu trabalhei acho que uns 3 anos na companhia aérea, né? Negócio de costura. Aí dali depois quando surgiu o concurso para sair na prefeitura, aí fiquei meio assim, tá, não fiz. Aí depois eu tinha uma amiga que trabalhava lá embaixo na creche, na época, a gente ficou amiga, aí ela começou que queria abrir uma creche aqui em cima. Como eu era muito conhecida, né, da comunidade aqui da Nova Esperança, eu vou desligar aquela máquina. Tinha um professor de língua portuguesa no colégio quando eu na 6ª série. Ele fez todo mundo, começou a fazer um diário. Diário e ia anotando, e estimulava a anotar, e às vezes o cara, hoje não aconteceu nada. Tipo, mas aí ele esmiuçava, ele estimulava, não, mas o que aconteceu? Não pode não acontecido nada. Todo dia acontece alguma coisa. Né? Uma borboleta que tu vê passando, qualquer coisinha que tu vê, tu tem que botar ali. Aí no final, né, cada dia já ia ficando mais, a página de cada dia ia ficando mais gorda. Que é muito legal, porque as coisas que vão acontecendo com a gente também vai esquecendo. Trazer essas vozes à tona. Vamos ver o que mais que existe nessa cidade, para além daquilo que é hegemônico, e tratar inclusive do ponto de vista daquilo que constrói a continuidade da vida que nós não percebemos, que aí é a história das enfermeiras que a gente entrevistou, do Gari, do seu Orlando, o que ele faz? Marcenaria, o catador, enfim, pessoas que estão presentes cotidianamente na nossa vida, né? Inclusive fazendo coisas pela cidade que nós nem percebemos, o cara que está varrendo a rua ele nem percebe. Mas eles estão ali, eles têm uma voz e essa voz às vezes aparece apagada no contexto geral do que é a cultura, porque cultura é aquilo que a gente faz, e essa é uma boa pergunta. Né? O que materializa a cultura? A cultura é aquilo que a gente faz lá dentro do teatro. O preconceito da nossa parte de chamar de invisíveis o projeto, porque por que eles são invisíveis para quem? Para nós também é muito contraditório. Por que é essa visão que importa? Porque entre eles são visíveis, entre nós, né? E por que se eles são invisíveis para pessoas, por que é a visão dessas pessoas que importa? Aí a dona Carmen, ela veio, me procurou, ela disse, foi na prefeitura, ela disse, nós vamos ver se achamos assim, um lugar para fazer a creche, né? É onde foi falado com a OMA, eles, né, deram ali terreno. E a creche começou... creche que eu vi nas fotos? Não. É isso. Ah, tá. E a creche começou aqui na minha casa, tinha 26 crianças. Daqui... aqui que começou? A creche começou aqui, né? Porque ele era fechado, começou a vir, tinha 26 crianças aqui nessa casa. Essa casa aqui. Derrubando tudo. Derrubando tudo, é. E daí daqui, depois a gente foi para ali, né? Daí entrava, ficou meio assim, não tinha muito dinheiro, pessoal, prefeitura. Terminava ou não terminava? Daí a dona Carmen disse, nós vamos entrar... com porta ou sem porta, né? Porque as mulheradas estavam muito cheias lá para baixo. Eu descia, né? Sim. Não tinha condições. De pé, criança de colo. Um no colo e outro na barriga, né? Sabe como é que é, né? Já é outro, um dentro, outro fora. Eu só não perdia tempo para fazer neném. E daí, assim, eu sou bem conhecida aqui. Daí eu fiz a Pastoral da Saúde. Aí a Pastoral da Saúde, sabe que faz aqueles... sempre tem aquele para medir a pressão, para fazer remédio caseiro, para bater um papinho,
Aí o pessoal me procurava muito, né? Não saiu, não tinha posto de saúde. É tudo na Casa da Preta. Porque ela trabalhava no hospital. Então eu tinha aquele... Eu fazia, às vezes me procuravam, às vezes chamava a ambulância, né? Naquele tempo, né? Naquele tempo não era o SAMU, era a ambulância que vinha, né? Sim. Aí já me conhecia, é a Preta, né? Eu acho que esse é o mote fundamental, é a base acadêmica, inclusive da nossa vinculação entre a MIMES e a pesquisa sociológica, o trabalho do teatro, é isso, assim, ó, uma história que está no corpo, entende? Uma história que está no corpo, que não se expressa só pelas palavras que são ditas, mas que se expressa por toda essa corporeidade que emana não só uma gestualidade, mas que emana também emoções, né, sentimentos, e que não se consolidam sempre em palavras, mas talvez num olhar, né, numa forma de mover a mão. Na realidade social comum, as vozes elas são muito dissonantes porque há diferenças muito acentuadas de poder, né? Então, quem tem mais poder tem mais voz. E isso, na realidade, é evidente o tempo todo. Nossas relações são permeadas por poderes e alguns deles nos afirmam mais, nos dão voz perante a sociedade, a gente tem uma capacidade de afirmação. Inclusive, no nosso caso, por exemplo, a gente tem um poder com o teatro e quem não se expressa por esse meio não tem. É uma voz que é nossa e que nós conseguimos nos afirmar, né, na sociedade com essa voz. Agora, quando a gente fala da pesquisa, né, dos invisíveis, é justamente talvez a tentativa que a gente vai tentar se aproximar dessa proposta do Bakhtin, que é de trazer à tona e colocar em equivalência de vozes, nivelar vozes que normalmente não aparecem, inclusive para a gente, né? São que estão presentes no cotidiano da cidade, que constrói a cidade da sua forma, né? Seja da forma como esteja construindo, mas que não aparecem no discurso porque não tem o poder dessas vozes. Essas vozes elas são vozes que os seus poderes existem, mas eles estão escondidos. A gente não consegue perceber porque nós estamos imersos numa outra realidade. Mas não acho que quando a gente fala de modo de vida, não tem como a gente não olhar para qual é a situação que traz a subsistência daquele indivíduo na sociedade. Ou seja, qual é o encaixe dele na sociedade. Né? Que são também diferentes níveis. Por exemplo, o morador de rua que é catador, ele tem uma função na sociedade. Né? Talvez não. A importância dele naquele lugar é tão importante quanto da enfermeira. A diferença do jeito que as pessoas olham para uma enfermeira e o jeito que as pessoas olham para o catador de rua, para o gari, é diferente. Né? São olhares diferentes. No entanto, a importância é discutível, entendeu? O que é mais importante? Eles vêm e vão, entendeu? Tu nunca chega a conhecer todo mundo. Sempre tem alguma coisa. E eu gostava muito, e vou te falar, tem colegas que às vezes não gostam, mas eu vou dizer para ti, eu gostava muito de atender o Amplu, que era o abrigo municipal de Blumenau. Eu tinha um carinho muito grande pelo Amplu, apesar da comunidade não sei se todos, tá? Mas dizer, não sei se estava naquela época, dizia que os usuários do Amplu incomodavam e não sei o quê, mas assim, ó, eu acho que não. Eles assim estavam ali, não é só eles que incomodam, os outros também da comunidade, né? Mas assim, eu atendia eles com muito carinho, tá? Porque eu me colocava diante assim, como se eles estivessem ali e como eu te falei, tem muitas pessoas assim que não gostam de atender, porque eles eram assim, eles eram carentes. Eles assim, se eu fizesse um curativo hoje e dissesse para eles assim, ó, tu tem que amanhã cuidar desse curativo, ele não ia cuidar. Ele ia beber na rua, ele ia ficar caído ali. Quando ele vinha, Cleito, ele já estava todo cheio de bicho. E eu tinha o prazer de novamente fazer tudo aquilo. Meu amigo trabalhou num abrigo aqui em Blumenau, FEMA. O abrigo é ali O abrigo agora está lá no Passimão. Está no Passimão? Não, agora está no Passimão. Na Toca da agora teve no Morro da Goiaba, agora está lá no Passimão. Tem uma época eu estava com a Kombi, eu tinha uma Kombi aí, eu fazia frete e tudo, eu fui deixar um pessoal lá em cima, fui no Morro do Abacaxi, depois fui no Morro da Goiaba, aí a mulher me tomou tudo, né? Eu fiquei na lona, mas agora estão lá no Passo Manso.
Tem um monte lá no Passo Manso. Não sabe onde que é, eu não sei. Que não é só a necessidade pela necessidade, mas o fato de que a necessidade torna a aproximação necessária e a aproximação torna o processo de interação cultural possível e, inclusive, o processo de superação. Metodizável, né? Eu tenho que ter métodos para lidar com uma pessoa. Não, e até o processo de superação desse preconceito no campo acontece pela própria convivência junta no mesmo espaço e com as mesmas dificuldades. Né? Eu não posso negar que essa diferença, esse choque, essa rejeição, que não acontece em todo lugar, mas que aconteceu, é uma coisa muito forte. Foi uma situação muito inusitada, assim, porque ele estava terminando o dia de trabalho dele, era 7 horas da noite, e cansado, e né, catador e morador de rua, e a temperatura estava baixando muito ontem à noite, então era uma situação que para ele estava né, bem difícil. E ele falou isso, inclusive, na entrevista. Mas quem é que ia ter a oportunidade de conversar com ele? Existia né, tu sabe, né, uma diferença, ela não conseguia falar assim, porque, tipo, tinha preconceito, mas também tinha tanta coisa boa, tantas adoções, tantas, sabe, coisas boas que fizeram, assim, que não conseguia falar preconceito, assim. Mas eu acho que é super relevante, assim, né? Que nem, por exemplo, na tua história tem isso, a gente ainda hoje vê isso, entende? Acho que não tem como menosprezar. Não quero mal, mas também não quero... Tem muita utilidade, eu não quero. Que deu. Que não deu, já quando uma coisa acaba, não adianta persistir. Não quero mais, jamais. Só que eu não quero o mal dela, eu quero que ela seja feliz, que ela arruma outra que fique feliz. Jamais eu vou querer maldade, porque o mal sempre traz um mal. Eu quero que seja feliz. Hoje que nem a gente está trabalhando ali no galpão, fazendo, né, ajeitando bar, ali no sábado, nós pegamos os piá no sexta, de tardezinha. A gente lembra do tempo da lavoura, né? Hoje, se fosse voltar, não aguentava mais, né? Acho que não, né? Sol, né? Aquela vez não era no veneno que nem hoje. Aquela vez era só na enxada. Nós lá nunca usava veneno, né? Bom, que bom, né? Lado bom. Era só na enxada, né? Enxada, uma carpideira, né? Mas era sofrido, né? Lavoura. Eu já tinha dos piá, né? Que nem se tá com 20 anos, outro com 16. A idade do outro, mais pequena, tanto nós, ou a Cecília, né? Nós via puxando milho nas costas, em cesta, né? Vocês sabem que é cesta de puxar milho, feito com taquara, né? Não, puxava nas costas de 60 quilos, puxando em peral, né? Era sofrido. Caía tudo, né? Aí caía todo mundo. Dramava tudo. Era sofrido. Eu fiz numa 7ª série. Em vez que eu dar matéria de história, eu resgatei a história de cada um deles. Não é aquela coisa, fale sobre a sua história, né? Escreva. Não, a gente conversou, a gente sentou, e eu contei a minha. Ficamos 1 ano fazendo isso. Tinha gente que não queria contar, ficou no fundo da sala. Tinha gente que não queria contar, depois queria passar na frente dos outros. Porque eles viam a riqueza, quando tu ouvia a história de alguém, daqueles que já tinham contado, dos alunos, a riqueza que aquilo era, perante a gente, assim, sabe? De conhecer a pessoa em toda, assim. Eles queriam passar, queriam, não, quero contar a minha, agora quero contar a minha, agora quero contar a minha. Que legal. Sabe, surgia coisa assim, a relação da sala entre eles depois, completamente diferente, um respeito mútuo assim. Até vocês podem um dia ir aonde que tem a foto que foi matada uma onça, que o marido dela na época, eles que mataram, né? Na Toca da Onça, por isso que era Toca da Onça. No começo era Toca da Onça e Morro do Abacaxi, né? Então, quem morava no Morro do Abacaxi e quem morava na Toca. Na Toca foi matada uma onça. E isso eles, né, o pessoal daqui, e mataram lá embaixo, né? A onça. Daí tem a foto, né? Tudo direitinho. Isso é na casa da OMA. Olha que legal. Isso é uma coisa boa pra... Nossa, é muito legal. Com certeza. Pra vocês, a gente tem que né? ir lá, né?
Sim. Essa história é muito importante, né? Por isso que tem essa história, né? Tem a toca e Morro do Abacaxi. Aqui em cima, por que era Morro do Abacaxi? Porque tinha muito abacaxi. Essa parte aqui de cima era só abacaxi. Essa parte ali da igreja até lá na frente. Era só abacaxi aqui, da ONU. Aquele espaço vital que é hoje a Nova Esperança, ele hoje é muito melhor que há 20 anos atrás. Embora ele seja hoje uma das regiões mais pobres da cidade. É uma das regiões mais pobres da cidade? É. Mas a qualidade de vida lá, comparado com o que era há 20 anos, é muito melhor. Então tu está dizendo o quê? Tu vai pegar um monte dessas pessoas que nunca estiveram, nunca foram parte da história, que vêm para a cidade para buscar se consolidar na história, para conseguir uma vida, e que elas efetivamente conseguem. E aqui eu comecei a trabalhar por causa de tudo isso que aconteceu, eu vim para Nova Esperança. E eu adoro essa comunidade, já trabalho, né, há muito tempo aqui e eu amo de paixão. Eu só vou sair daqui o dia que me aposentar, né, Cleito? Ou se me tirar, porque por minha vontade eu não ia sair daqui nunca. Muito bem. Tá tudo gravadinho. Sei, desde pequena, lá no hospital, todos os lugares que eu passei, todo lugar que eu conheço, assim, o pessoal é preta. Na prefeitura. Mas desde pequena? De bebê. Isso foi. De certo nasceu com cabelo escuro? Não sei, a minha falecida minha mãe disse que eu tinha 1,50 kg. Cabia numa caixa de sapato, né? Daí era muito pequena, aí eu tinha de botar alguma coisa para esquentar, porque, né? Falava que se criava em casa era assim, porque nasciam em casa, né? As crianças. Na época. E daí ficou pretinha, filha, eu era mais velha, daí o meu tio, né, sabe, aquela coisa de tio, né? Pega no colo, lá, né, minha pretinha. É, que apelido carinhoso, assim. É, ficou até hoje. Preta. Chega um é preta, chega outro é preta no posto. Vestir-se do outro como revelação de si mesmo. Será isso possível? A cada vestir, um revelar-se. Impregnado pelas ações do outro, aproveito para espelhar meus próprios sentires. Interpessoalidades, intersubjetividades, intercorporeidades, encontro e confronto. O outro como objeto de pesquisa, objeto vivo, composto de pele, ossos, calor, ritmo, textura, cheiro, palavras, gestos, histórias, sentimentos, dores e alegrias. E eu, o observador externo, composto de pele, ossos, calor, ritmo, textura, cheiro, palavras, gestos, histórias, sentimentos, dores e alegrias. Encontros e confrontos. O que vejo não será sempre fruto de um olhar específico que passa pelo dentro de quem olha, determinando o visto? Então o que vejo? A mim ou ao outro? Oh! Aquele da sorveteria, tá aí?